Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. A cada dia que passa da eleição do segundo turno, nós vemos que existem muitos eleitores que estão ficando mais desesperados, que eles estão vendo que a coisa não está saindo de acordo com os seus desejos. No vídeo anterior eu fiz uma crítica ao pessoal do João Moedo, do Novo. Não era meu objetivo ofender ninguém, e eu acho que eu não ofendi, eu fiz minha crítica pautado no que eu penso. Mas você vê que existem eleitores que são anti-Bolsonaro e aqueles que são anti-PT. Anti-Lula, porque, na minha concepção, o verdadeiro candidato é o Lula, não é o Fernando Haddad, mas formalmente o Fernando Haddad. O que acontece? O eleitor do PT, ele tem aquela retórica, mas o PT ficou 13 anos e não transformou o Brasil na Venezuela. Acontece o seguinte, que ele deveria pensar que não era objetivo do Partido dos Trabalhadores fazer aquele tipo de coisa, porque, primeiro, para fazer revolução tem que ter dinheiro, então ele tinha que ter dinheiro de alguma forma. E ele queria surfar nas ondas das commodities. O Lula, não é que o Lula é um comunista, comedor de criancinha, mas ele é um homem que gosta de muito dinheiro, então ele queria fazer um projeto de poder primeiro. Primeiro, não era objetivo do PT ficar só 13 anos. Pense nisso. O PT ele não queria ficar 13 anos, ele queria ficar 130 anos, se fosse o desejo dele, assim ele quisesse. Tá. Vamos pensar que o processo de transformação de um país que vá para o viés socialista até um verdadeiro comunismo é uma coisa que não se faz da noite para o dia. O que acontece? O comunista, leninista, trotskista, marxista, ele tem um pensamento que a revolução se faz por via da força, de força armada, armando o proletariado. O socialista mais grancista, ele não. Ele quer que a revolução se faça a partir da ocupação de espaços. Então ele não acredita na revolução armada. Antônio Gramsci não acreditava na revolução armada. Ele foi muito criticado por isso. Então ele queria que fosse uma revolução. Não vamos ocupar por via de força armada, vamos ocupar espaços. Vamos começar pelas escolas, pelas igrejas, pela cultura, pela música, pelo cinema. Ele não quer usar a força. Ele quer que as pessoas se tornem socialistas sem saber que são socialistas, que é a mentalidade revolucionária. Então esse processo que agora virou um termo muito usado, a venezualização, não que é destruir um país, agora é um novo termo, né? Ele não se dá para a noite para o dia. E na própria Venezuela não se foi diferente. A Venezuela teve aquele boom, aquela coisa toda. Primeiro, o chavismo governa aquele país desde o ano de 1999. Hugo Chávez ficou até 2013, quando ele sucumbiu ao câncer. E quem assumiu o seu posto foi Nicolás Maduro. O caldo começou a entornar de mais ou menos 2015 para cá. E você vê que está cada vez mais piorando. Então eles viveram aquele período do petróleo a valor baixo, daquela coisa toda, não, do valor do barril de petróleo muito valorizado, que eles tinham muito commodity com petróleo, e eles não diversificaram a sua produção, a sua matriz econômica, que era o petróleo. Eles não investiram em outras áreas. Não é que nem o Brasil, que tem de tudo. Tem agropecuária, agronegócio, industrialização, commodities e caramba, o Brasil tem de tudo. Venezuela não. Venezuela, a cultura econômica dela era muito voltada só ao petróleo. E aí, quando começou a cair o barril de petróleo, eles começaram a se fuder. Mas foi também pelas medidas socialistas do Maduro. E temos que entender que a Venezuela é um país muito menor que o Brasil, tanto em população como em extensão territorial. E que, com o tempo, foi colocando na cabeça da população cada vez mais humilde que o chavismo era algo bom. Só que daí eles começaram a ter uma visão mais
fascista da coisa. Que era aquela coisa do carnê de la pátria. Eles meio que sabiam quem que era chavista e quem não era. Eles colocavam medo na população. É que nem aquela coisa. É que nem os caras do Bolsa Família saber, você não votou no PT, vamos cortar isso aqui, seu benefício. Então eles me colocavam pressão para a pessoa se declarar chavista. Então já era uma coisa mais escancarada. No Brasil não, uma coisa um pouco velada. Nesse sentido. O Brasil tem muitas coisas que são veladas ainda. O próprio racismo no Brasil é velado ainda. Não é um racismo explícito que você pode ver em algumas regiões dos Estados Unidos. Então você vê que é um processo lento e gradual. E o petista, mas os 13 anos não transformou o Brasil na Venezuela, não virou ditadura. O próprio petista, quando ele afirma isso, ele desconhece um pouco a história do socialismo, do comunismo. Ele é um desinformado ou um agente desinformante, nesse sentido. Então você vê que ele não entende isso. E ele acredita realmente, uns 70% dos eleitores do PT que são contra o Bolsonaro, eles realmente acreditam com toda a convicção que o Bolsonaro vai deliberadamente assassinar homossexuais, negros, mulheres e outras minorias. Ele vai chegar por uma lei, vai ter uma exibição de execução de homossexuais na Globo, ao vivo, e quem vai narrar é o Galvão Bueno. Eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso porque é uma coisa que é colocada na cabeça deles e realmente eles acreditam nisso. Eles estão com medo. Eles acham que vai virar um fascismo, uma coisa tipo uma Coreia do Norte. Só que reacionária, mas eles acreditam nisso. Não é uma brincadeira, não é uma figura de linguagem. Eles estão acreditando que vai virar uma república teocrática, uma ditadura teocrática, que vai ter... todo mundo tem que ser evangélico, católico, e toda mulher vai ter que usar meião, saiona, senão ela vai ser condenada a ser quem... Eles realmente não é uma brincadeira, não é uma coisa, eles realmente acreditam nisso. Vai ter uma milícia bolsominion que vai sair matando as pessoas e tal. Porque é colocado na cabeça deles. E essas false flags dos últimos dias está intensificando o medo nesses eleitores. Não é uma simples brincadeira. Não é uma simples... não é algo figurado. É algo que eles realmente estão acreditando. Né? Você vai apoiar alguém que quer... Você gosta de mim, mas você vai votar em alguém que quer que eu morra. Que vai me matar. Entendeu? Olha o jogo psicológico que estão fazendo na cabeça dessas pessoas. E a própria briga entre amigos, vizinhos e familiares é pautado nessa retórica. Você vai assassinar, que vamos viver na Idade Média, que não sei o que vão acreditar que a Terra é plana. Eles acreditam nisso. Eles acreditam porque na visão deles é isso. Claro que existe aqueles eleitores do Bolsonaro, do PT, que são mais desesperados, que acreditam que da noite para o dia o processo que eu citei anteriormente vai acontecer automaticamente amanhã. Não, dia 1º de janeiro, fiscado todas as casas, todo mundo, que não sei o que, vamos virar Cuba e agora, etc. Vamos tomar tudo. Que nem a Vera Lúcia falou, não, meu projeto é estatizar as 100 maiores empresas. Então eles acreditam que o Fernando Haddad decreta o dia 1º de essas 100 maiores empresas brasileiras agora é do PT. Eles acreditam nisso. E eles mesmos se esquecem que esse processo ao denominador comum da revolução acontece de uma vez. Então, o próprio boa parte do eleitorado do Bolsonaro acaba caindo nesse erro de achar que é tudo da noite para o dia. Por isso que entra esse termo venezuelização. Então, eles acreditam nisso e é um erro e tal. Não é assim da noite pro dia. Não vai vir dia 2 de janeiro alguém na tua casa e mandar te prender porque você votou no Bolsonaro. Não é assim, cara. Não é assim, é uma coisa também gradual. É como um sapo fervendo na panela. Entendeu? Como é que é o sapo fervendo na panela? Deixa eu explicar. O sapo tá ali, a água vai esquentando lentamente, o sapo tá relaxando. Quando ele vê que a água está muito quente e ele está se queimando, ele não tem mais força, porque o corpo dele já está... ele não tem como fazer nada. Então, um governo do PT era mais ou menos isso. Pensem que o impeachment da Dilma e o
Michel Temer foi você desligando o fogão. A água estava esquentando, o sapo estava ali cansado já. Estava quase fadigado. Aí o que acontece? Vamos supor que os 13 anos do PT eram 13 minutos de água fervendo. Nossa, já é muito, né? 13, já dá para fazer um café nesse tempo. Mas vamos supor que é 1 minuto e 30 segundos. A água já estava quase processo de fervura. O sapo já estava começando a sentir. Aí o que acontece? Alguém vai lá e desliga essa água. Então vamos supor que os 2 anos e meio do Temer é esse período que o fogão foi desligado. Que daria o que? 20 segundos. Então a água, aos poucos, ela vai o que? Esfriando e o sapo vai, opa, agora eu vou tentar me recuperar para sair daqui. Então, para mim, no meu entender, a eleição do Fernando Haddad é você ligar o fogão sem que o sapo ter saído da água. Ou seja, ele vai voltar àquela situação que ele vai ser fervido vivo, cozido vivo e vai morrer. Então, o povo brasileiro é o sapo. Entendeu? Então, nesse processo, não é um processo imediato. E o próprio eleitor do Bolsonaro muitas vezes acaba achando que é uma coisa explícita. E eles acabam mesmo tendo medo e caindo em clichês da esquerda. A esquerda adora quando existe esse medo, porque ele se aproveita desse medo para fazer deboche da sua cara. Porque que acontece o seguinte, na visão deles, todo eleitor do Bolsonaro fascista é um burro, é um fanático religioso, reacionário, que não gosta de homossexual, quer matar todo mundo, que quer viver no século XIX, que apoiaria a escravidão, que é o pior ser humano do mundo. Então ele pensa que é uma pessoa bitolada, que só sabe falar de igreja, que pudesse matava todo mundo e é o pior ser humano do mundo, é um ser humano atrasado, burro, ignorante, que para ele tudo que é bom é coisa de comunista. Então ele faz uma chacota imensa do eleitor do Bolsonaro porque eles acreditam nisso. E isso não é verdade. Isso não é verdade, é um puro preconceito que os esquerdistas colocam na cabeça das pessoas. E eles gostam disso, eles sabem que a pessoa não é uma pessoa burra, que tem estudo, apesar que aqueles que estão com medo deliberadamente do assassinato de homossexuais, eles acham mesmo que o outro é burro. Então eles fazem aquele jogo psicológico, aquela chantagem emocional que você vê em postagem do Facebook e do Twitter. Ah, mas você é um monstro, você é um monstro, você é um monstro. Você é um monstro, você é um monstro. Você é um monstro, você é um monstro, você apertou o gatilho. Quando começar a usar pessoas, você que está apontando, a culpa é sua, não sei o quê. É isso, cara. É um jogo emocional. Eles gostam de trabalhar emocional nas pessoas. Eles gostam que você se sinta culpado, se sinta um criminoso, que sinta-se a pior pessoa do mundo. Entendeu? Então é um jogo muito perigoso porque eles gostam de trabalhar o medo em você que é eleitor do Bolsonaro e acha que vai ser uma revolução comunista em 2 dias, mas também gosta de trabalhar o medo em você que é eleitor do PT, com medo do Bolsonaro, que acha que o primeiro decreto do Bolsonaro é matar homossexuais e outras minorias em 2 dias. Matar todo mundo, entendeu? Ele gosta de trabalhar no meio tanto das pessoas de direita quanto de esquerda. Eles gostam disso, cara. Esse jogo emocional é muito bom para eles, porque eles sustentam muitas narrativas. Então, forte abraço.